Você já terminou de ver um filme, mas sentiu que a história podia continuar? Sua mente fervilha de ideias sobre aquelas personagens e as infinitas possibilidades que você faria diferente do autor original? Ter que mandar uma carta para o autor sugerindo ideias de continuação é coisa do passado. Agora, você mesmo pode dar vida aos seus pensamentos escrevendo uma fanfiction. Vamos falar sobre esse formato de escrita e como você pode se desenvolver como escritor escrevendo fics. Vamos lá! Ter a sua história lida por muitos e ter o seu nome reconhecido como escritor. Esse deve ser o seu sonho se você está aqui na Tellers. Aqui no YouTube, eu te trago dicas e informações para te auxiliar na carreira de escritor. Mas eu quero te ajudar ainda mais, e para isso existe o curso de escrita literária da Tellers. Nele, com apenas R$ 35 mensais, você tem acesso a um curso completo para desenvolver a sua escrita. E não é R$ 35 por mês por tantos meses, é uma mensalidade como um streaming. Você pode parar a qualquer momento e voltar quando quiser para ter acesso novamente ao curso e à sala VIP das aulas ao vivo quinzenais que temos. Legal isso, né? Me deixa ser o seu mentor na sua jornada e fazer parte da sua história. Acesse o link da Tellers aqui na descrição do vídeo e conheça o curso de escrita literária. Te vejo lá na próxima aula. E aí, Teller, Mauro Plastino aqui, tudo bem? Ser escritor não significa necessariamente que você precise escrever uma ideia totalmente original e publicá-la. Existem diversos gêneros literários e formas de divulgar o seu trabalho. E uma delas é a fanfiction. Quando falamos em fanfics, estamos falando sobre se inspirar em histórias já produzidas, famosos reais, desenhos, entre outras fontes de inspiração. Ao mesmo tempo que você tem muita liberdade para soltar a sua imaginação e tornar real o que você gostaria, os direitos autorais estão aí, então cuidado! Antes de mais nada, é fundamental deixar claro que fanfic não é cópia. Você se inspira em algo real, mas criará sua própria versão. Mas como disse antes, estamos falando de obras e pessoas reais que possuem direitos autorais e pessoais. Por isso, alguns cuidados são importantes para não acabar com a sua reputação como escritor. Se sua preocupação é com as críticas, calma. O lado bom das fanfics é que elas são ótimas para dar aquele start ou até um up na sua carreira. Ou seja, você deve pensar que as críticas são apenas comentários para você melhorar cada vez mais a sua escrita. Mas é claro que você, tendo conhecimento sobre fanfics, pode ajudar a reduzir e muito as críticas. Então, bora começar a contextualizar esse universo fictício inspirado em histórias já lançadas ou em pessoas reais. Mas afinal, o que é exatamente uma fanfic? Fanfiction significa ficção de fã. Basicamente, são histórias escritas por pessoas que se inspiram em produções de outros autores, como livros, filmes e séries. Mas essas histórias podem se basear também em pessoas reais, como casais de atores, bandas e famosos em geral. Quem nunca ouviu falar nas fics da Selena Gomez com o Faustão? Ok, era um meme, era uma fanfic meme, mas tinha gente que shippava real eles, viu? Resumindo, fanfic, a abreviação de fanfiction, nada mais é do que a criação de histórias a partir do conteúdo original que o fã já admira, que podem derivar de livros, filmes e até da vida real. Geralmente, as fanfics são publicadas em capítulos. Como num livro, eles podem ser longos ou curtos. Essa é uma forma do autor ir acompanhando o que os leitores estão achando da história, permitindo assim que alterações possam ser feitas. Mas afinal, por que escrever ou até mesmo ler uma fanfic? A resposta é simples, porque você vai poder descobrir e inventar qualquer coisa sobre o universo fictício ou pessoas reais que você adora. Pensa só, em uma fanfic você pode escrever o presente, passado e futuro de qualquer personagem ou ídolo que você adora. Mas temos que falar sobre algo que preocupa muitos autores: como ficam os direitos autorais. Bom, para começar, é importante deixar claro que perante a legislação brasileira de direitos autorais, a fanfic é uma obra intelectual. Isso significa que o escritor da fic é um autor, sim. Entrando ainda mais dentro da lei, a fanfic é classificada como uma obra literária do tipo obra derivada.
E obra derivada, segundo a Lei nº 9.610 de 98, artigo 5º, é a que, constituindo criação intelectual nova, resulta da transformação de uma obra originária. Porém, a originalidade é uma questão muito controversa. Por um lado, as fanfics são originais sim, por serem uma história que nunca foi contada antes. Por exemplo, se você escrever uma fic sobre algum cantor, você vai escrever sobre eventos que não aconteceram de verdade. Por outro lado, como as fanfics podem ser originais se elas usam personagens ou ganchos de obras existentes? Bom, para resolver essa questão da lei, vou separar dois tipos diferentes de fanfics: as que são baseadas em obras fictícias e as que são baseadas em pessoas reais. Mas por que eu separei? Quando falamos sobre escrever fanfics baseadas em obras fictícias, estamos falando de direitos autorais. Agora, quando falamos sobre fic cuja personagem é baseada em alguma pessoa real, estamos falando de direitos de personalidade. Perante a lei, uma fanfic baseada em outra história é uma obra derivada. Porém, é exigido que o autor da obra original autorize o escritor da fic a se basear em seu trabalho. Mas vou te dizer, muitos autores se sentem lisonjeados por verem tantos fãs escrevendo e dando continuidade ao universo criado. Porém, devemos seguir a lei. Então, tente sempre entrar em contato com o editor ou autor antes de publicar sua fanfic. Se proteja o quanto for possível, ok? Agora, vamos falar sobre algo mais delicado, que são as fanfics baseadas em pessoas reais. Como não há uma obra servindo de inspiração, mas sim uma pessoa, os direitos que você pode vir a infringir é o direito de personalidade. Sabemos que as fanfics geralmente usam o mesmo nome, descrição e outros detalhes dessa pessoa famosa. Por isso, tome cuidado na hora de escrever sobre alguém. Se ela se sentir ofendida ou prejudicada, ela pode solicitar que a fanfic seja retirada de publicação, pleitear indenização por danos morais, dano à imagem e muitas outras coisas. Mas me diz, e para você, uma fanfic é uma obra original ou não é? O que pensa sobre o que a lei diz? Me conta aqui nos comentários. Com a lei vista, agora vamos falar sobre a produção das fanfics em si. Assim como livros, as fanfics podem ser classificadas em diferentes categorias, que variam de acordo com o tipo de história, tamanho, referências, entre outras características. Vou te apresentar os principais tipos de fanfics. O primeiro se chama Alternate Universe, ou AU, que em português significa universo alternativo. Esse tipo de fanfic traz histórias nas quais as personagens são inseridas em um universo diferente do seu original. Por exemplo, imagine uma história onde Dom Casmurro, personagem de Machado de Assis, é inserido no universo de Harry Potter, saga escrita por J.K. Rowling. Fico me perguntando o que aconteceria nesse novo universo. Você tem alguma ideia de AU ou já criou alguma? Me conta aqui nos comentários ou coloque o link dela pra gente ler. Agora, o próximo tipo é uma trama um pouco mais dramática, conhecida como Angst. Em português, Angst significa angústia. Aqui, o autor irá explorar o sofrimento das personagens, como perdas e decepções. Para quem leu a saga Jogos Vorazes, sabe que no último livro, A Esperança, quando Katniss volta para casa, não é abordado muito bem como foram os meses em que ficou sozinha. Abordar esse período em uma fanfic Angst seria ótimo. Você que leu, o que acharia de ler uma fic sobre esse assunto? Me deixa aqui nos comentários também. E agora, vamos para o terceiro tipo, o Canon. Esse é um estilo com menos liberdade, pois aqui o escritor deve seguir o enredo da história original usando as mesmas personagens e lugares. Basicamente, é você pegar um universo como o de Harry Potter, usar as mesmas personagens e locais, mas criando histórias próprias. O próximo tipo é muito conhecido e particularmente uma das mais divertidas, é o crossover. Esse tipo de fanfic mistura dois universos diferentes, mesclando personagens e características de ambas as histórias. Diferente do primeiro tipo que eu apresentei, o Alternate Universe, onde uma personagem é inserida no mundo do outro, no crossover ambos os universos se unem e se complementam, alterando muitas vezes os resultados de ambas as histórias. Viajando aqui, imagina um crossover de Sherlock Holmes e Dom Casmurro. Será que finalmente descobriríamos se Capitu traiu ou não Bentinho? Você se habilita a criar esse crossover? Me conta aqui nos comentários como poderia se desenrolar essa história.
Indo para o próximo tipo, o quinto da nossa lista, ele se chama Drabble. São contos curtinhos, com cerca de 150 palavras. Ele é escrito com o objetivo de detalhar uma situação, acontecimento, ponto de vista ou dar destaque a uma personagem. Como exemplo, podemos pegar qualquer situação dramática de uma personagem onde o autor não descreve em detalhes e escrever o que imagina que a personagem esteja pensando naquele momento. E aí, gostou desses 5 tipos? Antes de irmos para o sexto, curte aqui o vídeo e se inscreve no canal. Inscrito, você recebe notificações de todos os nossos vídeos e irá melhorar cada vez mais a sua produção como escritor e ainda desenvolver melhor a sua carreira no mercado literário. Feito? Podemos ir para o próximo então? Vamos lá! O sexto tipo é o Line. Ele é um romance adulto, mas não necessariamente por conter cenas eróticas, mas pelo conteúdo em si, que pode abordar temas mais pesados, como drogas, violência, sangue, entre outros. Então, ele acaba sendo considerado para maiores de 16 anos. Saindo do Line e de seus temas pesados, vamos para o sétimo tipo, o Mary Sue. As fanfics nessa categoria possuem como foco o romance, os relacionamentos e as histórias de amor. Geralmente, as pessoas escrevem sobre casais que não são pares em suas histórias, mas poderiam muito bem ser. Antes eu falei sobre o meme fanfic do Faustão com a Selena Gomez. Esse é um ótimo exemplo desse casal improvável, mas que nas fanfics daria muito certo. Nosso oitavo tipo é o One Shot. Ele contém fanfics de apenas um capítulo, sem pretensão de possuir uma continuação. Qualquer tipo de história pode ser usado aqui, desde que seja curta e sem continuação. Me diz uma coisa, você escreve ouvindo música? Se você gosta de música, então a próxima categoria de fic é perfeita para você. É a Songfic, junção da palavra song em inglês, que na tradução para o português é música, com a palavra fiction. Nela, o autor usa uma música como base para criar a história. O exemplo desse tipo é bem fácil e tenho quase certeza que você já sabe qual é. Faroeste Caboclo e Eduardo e Mônica. Esses são os exemplos perfeitos que serviram de base para ótimas fanfics. Depois da Songfic, o próximo tipo são as fanfics What If. Em português, podemos traduzir como EC. E é justamente isso. Aqui, o autor deve responder a essa pergunta. Por exemplo, e se Harry Potter tivesse morrido no final? O que aconteceria com a história? Resumindo, nessa fic o autor dá um final completamente diferente ao que foi realizado na obra original. Entre tantos tipos e variações de fanfics que falamos, qual o seu tipo favorito? Depois de vermos tantos, ainda resta a dúvida: como e onde publicar? Bom, não tem muito mistério, existem diversos sites e fóruns específicos para fanfics. Os mais populares no Brasil são o Wattpad, o fanfiction.net, Feedbooks, Spirit Fanfics e História e Fanfics Brasil. Os links desses sites vou deixar aqui na descrição. Você já conhecia algum deles? Aqui no canal temos um vídeo falando sobre o Wattpad e os principais erros que autores cometem na plataforma. Se você quer entrar com o pé direito nele, sugiro assistir. Para acessar, só clicar no card aqui no topo do vídeo. Inclusive, um dos erros no Wattpad é não dar continuidade na sua história. E no caso das fics, isso também é um problema. É triste e incrivelmente frustrante para o seu leitor. Não deixe de lado a sua fic, mas se precisar, dê um bom fechamento para ela para manter uma relação com o seu público. Minha dica de ouro é: comece a publicar sua história quando tiver alguns capítulos dela. Eu até diria para publicar de forma periódica por capítulos quando ela estiver 100%, mas isso é bem difícil. O importante é que você não fique sempre lutando com o seu deadline, pois isso pode te deixar nervoso e acabar te bloqueando e te fazendo abandonar a história. Cumpra com seus compromissos e finalize a sua história. Com certeza você ganhará público dessa maneira. Agora vamos falar daquele grande sonho de todo escritor: ter um livro. E sim, uma fanfic pode virar um livro. Um exemplo que temos é a escritora da série After, Anna Todd. Sua fanfic era inspirada na banda One Direction, fez um grande sucesso na plataforma em que foi publicada e logo foi publicada e lançada no mundo inteiro. Imagine se isso acontece com você. Então, solte sua criatividade e escreva sua fanfic.
Muitas coisas boas podem acontecer com você, basta se dedicar e não desistir da sua história. E aí, essas dicas te ajudaram? Aqui no canal temos muitos vídeos explicando como escrever outros tipos literários também. Acesse essa playlist aqui do canal com muito conteúdo sobre escrita e confira todos. Para acessar, basta clicar no card aqui no topo do vídeo. Mas se você quiser se desenvolver ainda mais como escritor e ainda ser publicado em uma coletânea de contos, acesse tellers.com.br e conheça nosso curso de escrita literária, que está em novo formato de assinatura por R$ 35,00 por mês, podendo cancelar a qualquer momento, como um streaming de vídeo. E se ficou com alguma dúvida sobre fanfics, nos deixe um comentário aqui embaixo. Estamos sempre à disposição para você melhorar cada vez mais a sua produção. Uma ótima criação de fanfics e até o próximo vídeo. Até mais!